Não compreendeu o estado dos mortos, pois os espíritos de demônios lhes aparecerão, pretendendo ser amigos e parentes amados, os quais lhes declararão que o sábado foi mudado, bem como outras doutrinas não escriturísticas. Eles farão tudo ao seu alcance para despertar simpatia e operarão milagres diante deles para confirmar o que declaram. O povo de Deus deve estar preparado para enfrentar esses espíritos com a verdade bíblica, segundo a qual os mortos não sabem coisa nenhuma, e que aqueles que lhes aparecem são espíritos de demônios. Não deve nossa mente ser absorvida com as coisas ao nosso redor, mas ocupar-se com a verdade presente e o preparo para dar a razão da esperança, de nossa esperança com mansidão e temor. Devemos buscar a sabedoria do alto, a fim de podermos estar firmes nestes dias de erro e engano. Devemos examinar bem o fundamento de nossa esperança, pois teremos de dar a razão dela pelas Escrituras. E aqui mais à frente ela diz: foi-me mostrado um comboio, avançando com a velocidade do relâmpago. O anjo ordenou-me olhar cuidadosamente. Fixei os olhos nesse trem. Parecia que o mundo inteiro ia embarcado nele, que não faltava ninguém. Disse o anjo: eles estão se reunindo em feixes, prontos para serem queimados. Mostrou-me então o chefe do trem, uma pessoa formosa e imponente, para quem todos os passageiros olhavam e a quem reverenciavam. Fiquei perplexa e perguntei ao meu anjo assistente quem era. Disse ele: é Satanás. Ele é o chefe na forma de um anjo de luz. Ele leva cativo o mundo. Eles se entregaram à operação do erro a fim de crerem na mentira e serem condenados. O seu mais elevado agente abaixo dele pela sua categoria é o maquinista, e outros dos seus agentes estão empregados em diferentes cargos conforme deles necessita, e todos vão indo para a perdição com a velocidade do relâmpago. Então, veja só, aqui o Espírito de Profecia é mostrado para Ellen White um trem, e esse comboio, e ela vê que parecia que o mundo inteiro estava dentro desse trem, e parecia que não havia mais salvação para ninguém. Por quê? O anjo mostra para ela que todos pareciam estar embarcados naquele trem. Então ela faz uma pergunta, ela diz assim: perguntei ao anjo se ninguém havia escapado. Então ela olha e fala assim: mas será que não tem ninguém que saiu desse lugar? Aí ele diz: ele me mandou olhar em direção oposta e vi um pequeno grupo viajando por um caminho estreito. Todos pareciam estar firmemente unidos, ligados pela verdade, em companhia ou grupo. Disse o anjo: o terceiro anjo está unindo-os ou selando-os em grupos para o celeiro celestial. Este pequeno grupo parecia atribulado, como se tivesse passado por duras provas e conflitos, e parecia assim, como se o sol tivesse surgido por trás de uma nuvem, iluminando-lhes o rosto e dando-lhes um aspecto triunfante, como se sua vitória estivesse quase alcançada. E aí eu vou finalizar com o último parágrafo do capítulo, que ela diz: vi que o Senhor tem dado ao mundo a oportunidade de descobrir a cilada. Esta única coisa é prova suficiente para o cristão, se não houvessem outras. Não se faz diferença entre o que é precioso e o que é vil. E ela finaliza falando de Thomas Paine, Mas enfim. Então, veja só. Quando nós olhamos aqui, então, para esse capítulo, veja que o terceiro anjo está unindo ou selando um povo. Então, a mensagem do terceiro anjo está chegando e está unindo um pequeno grupo. Esse grupo está avançando num caminho estreito e ele está fora do comboio mundial. O que isso tem a ver com isso aqui? Isso aqui é de extrema importância, queridos. Então, amanhã a gente vai falar um pouco mais sobre isso na prática, que é a crucifixão do eu. Mas, quando Jesus termina a parábola, ele fala, finalmente, da semente que caiu em boa terra. Mas vamos voltar um pouquinho aqui para Mateus capítulo 13, que a gente vai ver uns detalhes aqui. E a gente vai perceber a ligação com esse capítulo do livro Primeiros Escritos. Vamos abrir aqui Mateus capítulo 13, verso 5. Nós vimos ontem. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Todos lembram o significado disso que a gente viu ontem? Pronto. Agora o verso 7. E outra caiu entre espinhos. E os espinhos cresceram
E fizeram o que com a semente? Sufocaram a semente. Verso 8. E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Então, queridos, hoje nós vamos tentar, né, vamos ver se a gente dá para colocar ali, falar justamente sobre esses dois pontos. A semente que cai entre os espinhos e a semente que cai em boa terra. Vamos ler juntos aqui Lucas capítulo 8 agora. Passa aí, por favor, o verso 6 até o verso 8, que Jesus vai falar uma coisinha agora aqui a mais. Outra caiu sobre pedra macia, secou-se, pois que não tinha umidade. E outra caiu entre espinhos, crescendo com ela os espinhos a sufocar. E outra caiu em boa terra, nascida, produziu fruto, sem assento por um, dizendo essas coisas. Clamaram. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Até 8. Isso. Então, o que Jesus finaliza quando ele fala justamente sobre a que caiu entre os espinhos? Aqui no Mateus 13 ele fala que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas o que acontece? Os cuidados desse mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Só que tem um detalhe. No capítulo 8 de Lucas, quando ele termina de falar sobre a questão dos espinhos, o que ele fala? Ele fala dos espinhos e logo depois, quando ele fala da boa terra, na verdade, no verso 8, ele diz o quê? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Agora, queridos, nós temos que analisar um detalhe. Veja só. Até então, nós vimos o que aconteceu no primeiro caso, na beira, quando caiu junto ao caminho. E agora ele apresenta, nós vimos sobre o solo rochoso, no pedregal. E agora ele vai mostrar para nós que tem outro problema, que são os espinhos. E nós vamos ver de forma prática, né, o Espírito Profecia vai mostrar para a gente o que seria esse crescer espinhos ali ao redor dela. Veja só, vamos analisar esse detalhe. Ela diz assim, na página 50 do Parábola de Jesus, para quem estiver anotando. A semente do Evangelho cai muitas vezes entre espinhos e ervas daninhas. E se não ocorrer uma transformação moral no coração humano, e se não forem abandonados velhos hábitos e práticas da anterior vida pecaminosa, se não forem expelidos da alma os atributos de Satanás, a colheita de trigo será sufocada. Os espinhos serão a colheita e destruirão o trigo. Vamos começar entendendo isso. Veja, o nosso coração, quando a gente nasce em Adão, o que nós herdamos de Adão? Nós herdamos uma natureza pecaminosa. E como é que essa natureza pecaminosa ela se desdobra em tendências hereditárias? E quando você vai fazendo, você vai praticando essas tendências, elas se tornam tendências cultivadas. Agora veja só. Nosso coração, vocês já viram, por exemplo, quando a Ellen White fala de levar as crianças para a horta? Quando fala, né, de ensinar as crianças na natureza. Por que a criança ela pode ali mexer na agricultura? O que o pai pode ensinar para ela em relação? Olha que coisa simples. Ó. Espinhos e ervas daninhas. Quando a criança começa a puxar ali, né, aquelas ervas daninhas para tirar do solo, o que o pai pode aproveitar naquele momento para ensinar aquela criança ali? Olha o que o Espírito está dizendo. Se não ocorrer uma transformação moral no coração humano, se não forem abandonados velhos hábitos e práticas da anterior vida pecaminosa, se não forem expelidos da alma os atributos de Satanás, a colheita de trigo será sufocada. Cada região tem uma espécie de erva daninha que é a mais terrível assim, né, para muitos agricultores. Mas pergunta, você precisa chegar lá e semear essas ervas daninhas? Quando você planta ali seu alface, sua rúcula, qualquer coisa que você plante, você precisa depois chegar lá, cuidar para nascer erva daninha? Você não precisa fazer isso. Mas ela nasce de forma espontânea. Mas quando ela nasce, o que ela vai fazer ali? Querendo ou não, o que ela vai fazer com o seu... Ela vai começar a drenar, a gente chama de drenar os nutrientes, não é isso? Ela começa a drenar os nutrientes. Só que aquilo nasce de forma natural. Você já viu alface brotar do nada em algum lugar? Nossa, comprei uma terra e brota alface espontaneamente. A gente é de tudo. Não, os passarinhos jogam semente, mas não vai ser o caso de
Pois é, exatamente. Mas você vê que quando um campo fica abandonado, o que é que nasce ali muitas vezes? Exatamente. Então você não vê um lugar abandonado brotando alface, botando rúcula, coentro, repolho. Não existe isso. Então, assim como não existe isso, ou seja, para ter uma boa colheita não vem do nada, o que vem do nada, entre aspas, é justamente os espinhos e as ervas daninhas. Então, quando as pessoas vão para a agricultura, elas podem lembrar disso. Olha, essas ervas daninhas que estão nascendo ali, elas crescem sem precisar ninguém chegar lá e cuidar e cultivar delas, crescem de forma espontânea e natural. Assim é os nossos velhos hábitos e práticas da nossa vida pecaminosa. Não precisa ninguém nos ensinar esses hábitos ruins. Não precisa, porque é algo que vai brotando de forma natural de dentro de nós. Mas isso precisa ser arrancado, porque se não for arrancado, a semente do evangelho vai entrar, mas por causa desses velhos hábitos, o que vai acontecer? Esses hábitos vão começar a sufocar a verdade que eu estou conhecendo. Então, se eu tenho, por exemplo, eu tenho um velho hábito de eu como 9 horas da noite e vou dormir 10 horas da noite. O Espírito de Profecia fala que esse é um hábito, o quê? Ela usa uma palavra, quem já viu essa palavra? Pernicioso. Então, mas digamos, você conheceu a mensagem, mas você continua com esses velhos hábitos. O que aconteceu? A semente foi plantada, mas esse velho hábito está fazendo o quê com aquela... Está ensombreando ali. Então, isso, queridos, essas ervas daninhas, elas precisam ser arrancadas do nosso coração. Velhos hábitos precisam ser mudados. Práticas da anterior vida pecaminosa precisam sair, ser expelidas da alma. Então, se eu vou plantar um alface, eu vou plantar um coentro, aquelas coisas que estão ali ao redor, sabe, aquelas plantas que quando você passa até dá espinho no dedo, você tem que removê-las. Porque se você não remover, ela vai drenar aqueles nutrientes ali ao redor e vai prejudicar o crescimento da semente. Não é simples isso? Uma condição tão simples. Então, não tem como. Você percebe que, agora olha que forte isso, se esses velhos hábitos não forem abandonados e as práticas da anterior vida pecaminosa não forem abandonadas, o que vai acontecer de forma natural? A semente vai, toda vez você vai estar ouvindo mensagens, estudando a Bíblia, fazendo tudo isso, só que o que vai acontecer? A colheita de trigo vai ser sufocada. O que você vai colher? Você vai colher espinhos. Só que os espinhos eu vou colher um pouco, vou colher o trigo, e aí depois no final eu separo. O que ela disse que vai acontecer com o trigo? Vai ser destruído. Então, você pode estar, na prática significa, você vai ouvir mensagens atrás de mensagens, você vai ser, às vezes impactado, vai se nutrir, mas lá na frente, por conta desses velhos hábitos, da velha maneira de viver, tudo que você ouviu lá atrás vai ser destruído. Por quê? Porque você permitiu que se enraizassem em seu coração os espinhos e as ervas daninhas. Já pensou? Uma pessoa vai plantar, vai fazer uma plantação de coentro, por exemplo. Aí tá lá, ela faz o canteiro, e aí por algum motivo ela tem que viajar. Quando ela volta, tá lá cheio de... Quem pode dar um exemplo de uma erva daninha muito ruim? Tiririca. Aí tá lá a tiririca, toda no canteiro, a pessoa fala assim, mas eu tô vendo que tem espaço aqui para plantar, vou abrir aqui um espaçozinho, vou plantar meu coentro aqui. Alguém faz isso? Por que não faz isso? É por esse mesmo motivo natural que no mundo espiritual não tem como você pensar, não, eu estou recebendo essa mensagem, mas assim, eu estou vivendo dessa forma aqui, mas Deus sabe do meu coração, que por enquanto não dá para mudar. É a mesma coisa que você está dizendo, não, esse canteiro aqui eu não vou mexer nele, porque Deus sabe que vai dar muito trabalho. Eu vou só plantar onde tem espaço. No final, o que vai acontecer? Você não vai ter colheita. Vai ser sufocado. Não é tão simples, queridos. Por isso que a gente fala, é tão simples que a gente negligencia. A parábola de Jesus. Mas ela continua dizendo, a graça só pode florescer no coração que está sendo preparado continuamente para as preciosas sementes da verdade. Os espinhos do pecado crescem em qualquer solo, tá vendo? Se vocês pegarem aqui uma tiririca aqui e levar para a região de vocês, mas é frio, mas não sei o quê. Tem erva daninha, meu amigo, que não tem essa não. Assim é o pecado. Tem gente aqui que nasceu no Espírito Santo, Tem gente que nasceu talvez no Rio de Janeiro. Tem gente que nasceu no Nordeste. Mas será que o egoísmo só brota no Sul? O egoísmo só brota em pessoas que nasceram na região Sul, na região Sudeste. Será?
Será que o egoísmo só nasce em quem nasceu nos Estados Unidos da América do Norte? Ele brota em qualquer coração. Ele brota em qualquer coração. Olha só, os espinhos do pecado crescem em qualquer solo. Não precisam de cultivo especial, mas a graça necessita ser cultivada cuidadosamente. Por isso que o Espírito de Profecia fala assim, não existe religião do acaso. Não existe aquela pessoa que está vivendo uma vida normal, do nada está com o caráter de Cristo. Não existe isso, queridos. Não existe. Existe uma pessoa que vive uma vida normal e do nada está com o caráter de Satanás. Isso existe. Por quê? Porque ela não precisa fazer coisas especiais para ter o caráter de Satanás. Aquilo já brota de dentro. Ela só vai dar livre curso àquilo que já está dentro dela. Porque do coração procede. Lembra que Jesus falou? Do coração procede. Então é só fluir. Só deixe... Satanás ele não quer que você faça a vontade dele. Satanás quer que você faça a sua própria vontade. Já está suficiente. Entende? Então, só que no caso da graça, no caso das virtudes dos méritos de Cristo, no caso do caráter de Cristo, não existe isso. Você viveu uma vida simples, uma religião superficial, e no final está lá você, vencendo todos os pecados, não é mais egoísta, não é mais orgulhoso, do nada. Existe isso? Não. Não existe. Então, por isso que diz, ó, a graça necessita ser cultivada cuidadosamente. Agora a questão é, né? Se nós formos pegar a agricultura, eu acho que ela vai dizer mais à frente, mas eu só vou adiantar. Vamos pensar um pouquinho. Tem gente aqui com certeza que já mexe com agricultura. Quando você vai plantar, vamos pensar uma coisa mais simples possível, um coentro. Eu quero plantar um coentro na minha terra, mas a minha terra precisa ser cultivada. Qual é a primeira coisa que eu preciso fazer? Vamos pensar em um canteiro. Qual é a primeira coisa que eu preciso fazer? Escolhi aqui um pedaço de 1 metro ou 2 metros para fazer o meu canteiro. O que é que eu preciso fazer? Primeira coisa que eu preciso fazer ali. Digamos que já está limpo o local. Afofar a terra. Esse afofar a terra, como é que eu vou fazer esse afofar a terra? Por que a terra precisa ser afofada? Exatamente, a terra está dura. Então, quando você começa a afofar a terra, esse é o primeiro processo. E o Espírito de Profecia fala que sabe o significado espiritual desse afofar a terra? Quem já leu isso? O que significa o afofar a terra? Eu acho que eu botei esse texto aqui, mas se eu não botei, eu vou falar. O Espírito de Profecia fala assim, ó, que esse processo do agricultor de bater, muitas vezes começa no enxadão, né? Ou na picareta, no enxadão. Esse enxadão, né? Quando você bate no chão para poder afofar o solo, mais de 30 centímetros às vezes, como? O que significa no mundo espiritual? Ela fala arrependimento. Ela diz que é assim que você começa a preparação do solo do coração. Então, esse afofar a terra, né, esse começar a sulcar a terra inicial, o Espírito de Profecia fala que no nosso coração é o arrependimento. Então, por isso que em Atos capítulo 5, vamos ler aqui rapidinho, Atos capítulo 5. Atos 5. Por isso que, quando Jesus começou a pregação do Evangelho, ele começou falando o quê? Primeiro, arrependei-vos. Porque não adianta Jesus falar um monte de parábola, Jesus falar um monte de ensinamento, se o coração está duro, ele sai lançando a semente e o coração está duro. Então, o que é que Jesus, a primeira coisa que Jesus fez? Rapaz, a terra está dura, o que é que eu tenho que fazer? Afofar a terra. Então, a primeira mensagem era o quê? Arrependei-vos. E aí, em Atos capítulo 5, é justamente tirar aquela dureza, e tirar as ervas daninhas. A terra tem que estar aberta, soltinha, fofa, para receber a semente. Então Jesus faz isso conosco. Ele começa assim. E aí aqui, ó, Atos capítulo 5, aí você pensa, meu Deus, aí você começou a entender que é o arrependimento. Mas eu preciso me arrepender. Como é que faz isso? Olha só, Atos capítulo 5, verso 30 e 31, diz assim, ó, o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Deus com a sua destra o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Então, o arrependimento, queridos, ele não é algo que eu vou chegar, por exemplo, para um jovem e falar assim, vá se arrepender, rapaz. Toma vergonha, você é cristão. Não. Um jovem não vai sentir desejo de arrependimento, você chegando para ele e falando, vai se converter.
O arrependimento, o que está escrito aqui no verso 31? Jesus Cristo foi elevado a príncipe e salvador para fazer o quê, queridos? Para dar. Dar. É graça. Então, foi dado o arrependimento. Então, o arrependimento não é algo que você tenta produzir. O arrependimento é dádiva. Filho, você quer se arrepender? Eu estou te dando o arrependimento. Entende, queridos? O solo, ele não pode se auto-afofar. Alguém tem que chegar e fazer. Exato. Por isso que no Caminho a Cristo, se você for analisar lá os primeiros capítulos, ela diz assim, ó, que nós devemos ir a Cristo como nós estamos. Por quê? Porque como nós não temos como produzir arrependimento, você só vai. E no que você vai, crendo nele, ele dá o arrependimento. Entende? É por isso. Então, por isso que ela diz assim, ó, muitos tentam reformar-se antes de irem a Cristo. Ou seja, em outras palavras, muitos estão com seu solo duro e tentam revolver o solo por si mesmos para depois ir para o agricultor para pedir para ele trabalhar. Percebe que não faz sentido? Então, por isso que a gente fala no Caminho a Cristo. Você vai como você está. E aí, quando você vai do jeito que você está, a promessa é, eu te darei o arrependimento. Então, o que é o arrependimento? É a tristeza segundo Deus, que você sente tristeza pelo que você fez e você é transformado. Isso é Cristo que faz. Cristo que dá. Sem afofar, sem adubar, sem preparar o solo. Exato. Veja que nós estamos indo passo a passo. Ó. Então, nós estamos aqui no início da plantação. E aí, então, você está sendo trabalhado, você está sendo afofado. Aí Ellen White continua. Se o coração não for guardado sob a direção de Deus, se o Espírito Santo não refinar e enobrecer incessantemente o caráter, revelar-se-ão na vida os velhos costumes. Então, depois que você fez ali o trabalho no solo, você pode só plantar ali o coentrozinho e tá tranquilo agora? Acabou, já tirei todas as ervas daninhas, já foi, agora é só alegria, só esperar aqui que agora é só colheita abundante e farta. É assim? Não. Você fez ali, tirou, você começa a molhar, poucos dias depois, o que está acontecendo? Olha ele lá de novo. Por isso que ela diz, ó, se não houver uma guarda incessante, o que vai acontecer? As ervas daninhas voltam, os velhos costumes começam a brotar. Podem os homens professar crer no Evangelho, mas a não ser que sejam por eles santificados, o que acontece? Nada vale sua religião. Se não obtiverem vitória sobre o pecado, este estará obtendo vitória sobre eles. Os espinhos que foram cortados, mas não desarraigados, brotam novamente até sufocar a alma. Olha o que ela fala, a diferença entre cortar espinhos e desarraigar espinhos. Isso aqui é uma diferença vital. Sabe por quê, queridos? Vou dar um exemplo. Digamos que você mora na roça, mas antes do caminho da sua casa tem uma série de ervas daninhas assim, ó, e fica feio. Você olha para aquele lugar e fala assim, não, isso aqui está muito feio. Aí você vai receber visita. Aí quando você vai receber a visita, você fala assim, rapaz, a gente tem que adiantar tudo porque a gente tem que capinar, tem que fazer. Aí na pressa, você pega a enxada e aí começa, né? Ou a roçadeira. Quando você faz isso, se você faz aquilo de forma superficial, você cortou ou você desarraigou aquela... E aí no livro Anunciando Alto Clamor fala uma coisa muito forte. Veja, você pode passar a enxada em um lugar de forma que ele fique o quê? Bem limpo. Que você olha assim, rapaz, o chão está até refletindo. Pode ou não pode? Mas a semente está lá dentro. Bater a chuva, começa a vir a chuva. O que vai acontecer? Daqui a pouco, está tudo coberto de novo. E aí no livro Anunciando Alto Clamor, ele fala uma coisa muito forte. Ele diz assim, ó, Satanás, ele sabe que tipo de obra você está permitindo que seja feita no seu coração. Não é que você está fazendo. Mas Satanás, ele vê se você está só raspando para quem passar a olhar, falar assim, nossa, o chão está limpo. Ou se você está permitindo que realmente seja desarraigado. E aí ele fala uma coisa muito forte ali no livro. Ele fala assim, ó, Satanás, só que ele é esperto. Então o que ele vai fazer? Se ele olha para você e ele vê que você está só raspando o solo, mas a semente está lá, ele ainda fala assim, ó, ele vai então esperar. Ele não vai nem fazer questão. Por exemplo, Satanás, ele é como se fosse um vizinho seu maligno.
que vê tiririca ali no seu solo, só que ele tem um adubo poderoso para tiririca. Só que aí ele fica assim, rapaz, sabe? É como se fosse ele é um químico terrível que descobriu como fazer a tiririca crescer assustadoramente em um dia só. E ele está lá com a fórmula pronta. E ele não gosta de você. Aí ele passa pelo seu campo, vê a tiririca ali. Aí depois você vai lá e passa a enxada. Aí ele olha, tá limpo, né? Semana que vem, tá lá de novo brotando. Aí ele vê que você não tá desarraigando, você só tá tirando para que os outros não vejam. Aí no livro Anunciando do Clamor ele fala assim, ó, ele vai esperar, porque assim, Satanás ele vê a movimentação dos anjos, a gente não vê, né? Mas Satanás vê a movimentação dos anjos, ele vê o que acontece no mundo espiritual, obviamente, porque ele é um ser espiritual. Então, quando as coisas estiverem prestes a acontecer, ele sabe que já foi revelado, até pelo Espírito de Profecia, que o que é que vai acontecer? Gabriel vai ser enviado, a gente falou isso na última campal, né? Eu mostrei os textos, inclusive. Gabriel vai ser enviado, Gabriel desce e vai dizer para os 4 anjos o quê? Que pode? Exatamente. Então, ele vai ver toda essa movimentação. Só que, quando chegar perto desse momento, e ele vê outras situações também, né, que está tudo revelado, quando chegar perto, que ele vê que já está próximo o tempo do fechamento mesmo da porta da graça, então é aí que tem muitos defeitos de caráter que ele vê que ainda estão arraigados em muitos adventistas. Quando está perto de fechar o momento, é aí que ele vai investir pesado em cima. Por quê? Porque ele sabe que não vai dar mais tempo. Então, queridos, isso é muito sério, porque nós não temos tanto tempo mais. Então, essas coisas, precisamos olhar para essas coisas e verdadeiramente pensar nessa situação que nós estamos vivendo hoje. Porque os espinhos que foram cortados, mas não desarraigados, brotam novamente até sufocar a alma. Tem um texto, eu li esse texto já tem muito tempo, só que eu não encontrei mais ele depois, onde Ellen White fala que há muitos entre o nosso povo que são muito temperamentais. E ela diz que se essas pessoas não vencerem isso até o momento em que a lei dominical vai sair contra os adventistas, ela fala que é nesse ponto que Satanás vai derrubar muitos de nós. Porque ela diz que a forma como a questão dominical vai ser distribuída, ela diz que para o adventista vai ser tão nítido, tão óbvio que é errado. Por exemplo, as decisões das leis, os que os governantes vão fazer. Ela fala que vai ser tão, qual é a palavra? Vai ser tão corrupto, vai ser uma corrupção tão clara nos nossos olhos, que vai gerar dentro daqueles que ainda são temperamentais, raiva, ódio aos governantes. E aí imagine, você começa a ver as coisas acontecendo, gente, mas como assim? Como é que pode um negócio desse? Quem é que não está... Por exemplo, vocês viram recentemente o que o governo pode fazer para pessoas que não se enquadram em uma certa ordem do governo, viram ou não viram? Teve coisas que fazia sentido para nossa mente? Claro que não. Só que lá na frente vai ser muito mais grave a situação. Só que ela fala que vai ser muito claro, vai ser nítido que aquilo ali não respeita a consciência, não respeita um monte de coisa, está contra a Constituição, está contra um monte de coisa. E vai ter gente que vai olhar para aquilo e por estar afetado primariamente, porque vai envolver a questão dominical, é aí que Satanás vai passar uma rasteira em muita gente. Porque vai estar vivendo, às vezes, uma reforma de saúde, um monte de coisa, mas quando a coisa começar a apertar, que ele começar a perceber, mas como é que o povo não está enxergando isso? Aí começa a brotar o que a Bíblia chama de raiz de amargura, ou seja, estava lá. Ela continua dizendo assim, Cristo especificou as coisas que são perigosas para a alma. Como relata Marcos, menciona ele os cuidados desse mundo, os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas. Então, o problema é esse aqui, Por que os espinhos crescem? Por que a pessoa não tem o cuidado de ficar observando o próprio coração, né? E tirando as ervas daninhas, deixando Cristo fazer? Porque ela está preocupada com o quê? Por exemplo, ela plantou o canteiro de coentro, mas tem tantas outras coisas que ela está se preocupando que aquilo lá fica esquecido. E as ervas daninhas começam a brotar, começam a puxar o nutriente, mas ela não tem tempo de ir lá tirar. Então ela diz, qual o problema no mundo espiritual para nós? Os enganos das riquezas. Quantos do nosso povo, queridos, estão aí engajados em conseguir dinheiro, muito dinheiro, em conseguir riquezas,
Nossa, eu preciso ser rico, eu quero ter dinheiro, eu quero ter uma vida boa e tudo. Não é errado você trabalhar, você ter dinheiro, o problema qual é? Quando você foca intensamente nisso. E aí Jesus disse que isso começa a sufocar a necessidade que você tem no coração de ser transformado. Outra coisa, as ambições de outras coisas. Lucas especifica cuidados, riquezas e deleites da vida. Estes são os que sufocam a palavra, a crescente semente espiritual. A alma cessa de extrair alimento de Cristo e extingue-se no coração a espiritualidade. Vocês entendem isso, queridos? Então, veja que em nenhum momento ela diz assim, esses não conseguem ter tempo para a palavra de Deus. Na verdade, queridos, muitas vezes a gente diz assim, mas como é que a gente consegue então ter tempo, gente? Parece que o dia está voando, eu não consigo ler a palavra, eu não consigo, né? Algumas vezes, por exemplo, no passado, quando a gente fazia algumas lives, alguns irmãos falavam assim, mas irmão, como que eu vou conseguir? Eu tenho tanta coisa para fazer durante o dia que eu não consigo ler a palavra. Eu gosto tanto, eu sinto tanto prazer na leitura da palavra, mas eu nunca consigo. É um negócio assim que parece que eu estou preso a mim mesmo, não consigo ler a palavra. E aí, né, quando a gente ia estudando, né, ia mostrando, aí uma vez eu peguei um texto da irmã White que ela fala sobre as nossas prioridades para Deus. E nós fizemos uma reflexão. Veja só, queridos, olha que coisa interessante, né? Ellen White fala muitas vezes assim, da gente chamar a família, estar num lugar, num ambiente assim, né, na natureza e tudo isso, que ela fala que a gente pode ver as obras de Deus e tudo. Só que pare para pensar. Quando a gente fala assim, meu Deus, eu não consigo encontrar tempo e tal, às vezes é trabalho, né? Mas você já reparou que uma vez por semana, pelo menos, uma vez, a gente tem pelo menos uma, entre aspas, alguma folga do trabalho? Pelo menos uma vez. Alguém aqui tem pelo menos uma vez na semana uma folga no trabalho? Tem ou não tem? Só que, quando normalmente, claro que você pensou logo no sábado, mas quando normalmente não é sábado, e a gente pensa assim, eu preciso ter um momento de lazer em família. Normalmente, o que a gente pensa em fazer? Sair no domingo e ir para onde? Não, bora visitar. Não, minha mente tá... Tanta coisa... Eu tô complexado. Tô cansado. Bora viajar, bora sair. E esses programações que muitas vezes a gente pensa, até mesmo uma coisa a fazer em família, você já reparou que é visitar lugares, sair na natureza e tudo isso, e raramente se pensa em realmente estudar a palavra de Deus? Em memorizar a palavra de Deus? Então a gente encontra tempo para sair, a gente encontra tempo para participar de programações, a gente encontra tempo para um monte de coisa. Mas para a palavra a gente não consegue encontrar tempo. Porque não temos o verdadeiro descanso. Exatamente. Aí lembra-se Jesus. Lembra de Jesus? Por que você não vai brincar, Jesus, com as crianças de Nazaré? Eu tenho mais prazer em ficar com os teus testemunhos. Esse era o lazer de Jesus. Então, o problema está na nossa mentalidade, em como a gente enxerga a palavra de Deus, em como a gente enxerga esses momentos. Se a gente enxerga esses momentos como, meu Deus, eu tenho que ler Ellen White, eu tenho que ler a Superfície e Bíblia, porque senão eu não vou ser selado, senão... Eu não enxergo isso como uma fonte de prazer, de deleite e de descanso. Mas se você observar no dia a dia, a gente fala assim, nossa, Jesus passava noites inteiras no monte orando. O que é que ele falava? Nossa, como é que Jesus conseguia fazer? Aquele texto de Ellen White, né? Que o orvalho caía, as gotas, né, caíam na noite fria e tal. Mas por quê, queridos? Porque você acha que para Jesus era, nossa, eu sou judeu, se eu não orar, que chatice. Era isso que ele pensava? Não. Aquilo era de onde ele tirava o refrigério. Mas muitas vezes, mesmo a gente não participando de futebol, de filmes, de cinemas, nosso refrigério está em outras fontes que não a palavra. Jesus experimentou refrigério na palavra. Então, quando a gente começar a olhar para a palavra como um refrigério, como uma fonte de força, aí sim, você não vai ver um espinho no seu canteiro. Você não vai ver uma erva daninha no seu canteiro do coração. Porque no Desejar de Todas as Nações fala que a palavra, ela destrói a natureza carnal.
Destrói. E aí ela diz, aqui embaixo, olha que coisa maravilhosa. Aqui eu quero finalizar, deixa eu ver quantos minutos mais ou menos, 5 minutinhos. Eu quero finalizar aqui, lembra que eu falei para vocês de um capítulo, se vocês puderem, queridos, leiam esse capítulo, chamado As Ciladas de Satanás, que é o capítulo 66 e 67 do Testemunhos para Ministros. Aqui, novamente, Satanás, sabendo exatamente como funciona o processo da agricultura humana, né, nosso coração, veja o que ele fala nos últimos dias, aqui especificamente sobre os guardadores do sábado. Olha só que coisa, queridos. Ide, fazei com que os donos de terras e de dinheiro se embriaguem com os cuidados dessa vida. Aqui ele está falando de guardadores do sábado. Será que ele sabe que os guardadores do sábado iriam para o campo nos últimos dias? A gente sabe que, infelizmente, essa mensagem é negligenciada, claro. Mas tem povo de Deus indo para o campo? Claro, e você acha que esses não seriam um objeto especial da ira de Satanás também? E de fazer com que eles se embriaguem com os cuidados dessa vida. Aí ele diz, apresentai o mundo diante deles em sua mais atraente luz, que acumulem seu tesouro aqui e fixem sua atenção sobre as coisas terrenas. Devemos fazer o máximo para evitar que os que trabalham na causa de Deus obtenham meios para usar contra nós. Conservai o dinheiro em nossas próprias fileiras. Então, duas causas aqui. Satanás, ele quer que as pessoas tenham o mundo diante deles na sua mais atraente luz e que acumulem seu tesouro aqui. Então, ele leva a pessoa a querer acumular cada vez mais dinheiro, mas não para colocar na causa de Deus, mas para gastar com seus próprios prazeres. E aí diz, e outra coisa, conservar esse dinheiro em nossas próprias fileiras, ou seja, entre as causas do próprio Satanás, não para ajudar a causa de Deus. Quanto mais dinheiro eles obtiverem, tanto mais prejudicarão o nosso reino, tirando de nós os nossos súditos. Fazei com que se preocupem mais com o dinheiro do que com a edificação do reino de Cristo e a disseminação das verdades que odiamos. E não precisamos temer-lhes a influência, pois sabemos que toda pessoa egoísta e cobiçosa cairá em nosso poder e finalmente se separará do povo de Deus. Ele está falando isso aqui para quem é dono de terras e de dinheiro. Você pode não ter muito dinheiro, mas já pode ter uma terrinha. Você pode não ter terra, mas você tem dinheiro. Então Satanás, ele vai trabalhar das duas formas. Então, queridos, veja que se você for uma pessoa egoísta e cobiçosa, é uma tiririca aqui e outra ali. No final, o que vai acontecer? Você vai cair no poder de Satanás. E finalmente você vai permanecer entre o povo de Deus mesmo assim? Não, queridos. Não. Porque as circunstâncias vão te levar a escolher um lado ou outro. Você lembra que em Lucas 14 Jesus fala assim, que havia um homem que ele tinha tanta coisa armazenada. Era um homem da terra. Ele tinha um monte de coisa armazenada. Aí quando ele viu que não ia dar, que ele ia colher mais e a coisa ia para frente, o que é que ele pensou? Vou derrubar esse aqui, vou construir. Aí Jesus diz assim, louco. Ou seja, ele não consultou o Senhor para saber, Senhor, é isso que o Senhor quer? Essa é a sua vontade? Não, ele pensou na prosperidade dele, do avanço dele próprio. Ele não perguntou, Senhor, isso aqui vai ser realmente para a sua honra? Isso aqui vai ser para a sua glória? Aí ele pensou, não, bora aumentar, o negócio é ir para frente. E aí Jesus diz assim, louco, esta noite te pedirão a tua alma. Então, a alma dele ia entrar em demanda naquele dia. E o que ele ia poder dar? Entende? Então, muitas vezes a gente olha, nossa, está tudo prosperando, é sinal de sucesso, sinal de bênção, é Deus que está na frente, mas está consultando realmente o Senhor? Aquilo está glorificando o Senhor? Isso é muito sério. Eu vou finalizar falando, como não vai dar tempo, são 7h30 agora, eu quero finalizar falando de um detalhe, né? Alguém já leu a série Testemunhos para a Igreja? Maravilha. Vocês vão lembrar dessa história? Testemunhos para Ministros, a partir da página 473, capítulo 66. Queridos, sobre essa questão, né, de riquezas e tudo isso, como é enganador, né, como é enganoso isso. Se vocês estiverem lendo Testemunhos para a Igreja, vocês vão se deparar com uma história de uma mulher. Vocês vão ver lá que aquela mulher era uma mulher cristã, era uma mulher que se preocupava com o próximo. E ela olhava, por exemplo, ela queria sempre ajudar as pessoas. Olha o que é o egoísmo, preste atenção nisso. A pessoa estava ali, né? Ela não tinha muitos recursos, mas ela sempre queria ajudar o próximo. E ela via pessoas que tinham mais condições, que tinham dinheiro, e ela se perguntava, meu Deus do céu, mas se eu tivesse todo esse dinheiro, eu ia ajudar tantas pessoas.
Se eu tivesse condição de fulano, irmão Beltrano, irmão Ciclano, por que essas pessoas não ajudam, gente? E ela ficava indignada. Porque ela não tinha dinheiro e via irmãos que tinham dinheiro, mas na mente dela, aqueles irmãos não ajudavam porque eram egoístas. E lembra, queridos, que a gente viu lá no início da parábola, que quando você começa a enxergar demais tantos defeitos no outro, isso é um sinal de quê? Que seu coração está endurecido. E a pessoa ficava refletindo o tempo todo, mas como é que pode, não sei o quê? Aí você vai ver testemunho para a igreja que Cristo, então, fez o quê? Cristo fez uma reunião entre os anjos, colocou o caso dessa mulher e disse o seguinte, olha, vamos então dar dinheiro a ela. Vamos deixar ela prosperar. Quando a mulher prosperou, ela ficou igualzinho aos outros que ela condenava. Exatamente. Ficou provado. Exatamente. Ela ficou igualzinho aos outros. Exatamente. Então, queridos, veja só, essa parábola do semeador, vocês veem quanta profundidade, se a gente começar a viver, de fato, iniciar por essa parábola, você percebe com que avanço a gente faz no reino de Cristo? Que Deus nos ajude, né? Que a gente faça isso em nome de Jesus. Então, eu vou finalizar com isso aqui e a gente se ajoelha para orar. Ele diz assim, ó, temos de causar lutas e divisões. Temos de destruir a ansiedade deles por sua própria alma e levá-los à crítica, como aquela mulher fazia, né? A crítica, aos juízos temerários, ou seja, você coloca um juiz em cima do irmão com a sua própria medida, acusando e condenando-se uns aos outros, a idolatrar o egoísmo e a inimizade. Por causa desses pecados, Deus baniu-nos de sua presença, e todos quantos seguirem nosso exemplo terão sorte idêntica. Isso é muito forte, queridos. Muito forte. Mas que em nome de Jesus Cristo aconteça em nós o que nós vamos ler amanhã, que é aqueles que estarão frutificando a 30, 60 e 100 por um. E amanhã a gente vai entender por que isso, porque alguns frutificam a 30, outros a 60 e outros a 100. Mas que tudo isso aqui, ó, toda essa reunião que Satanás fez com os demônios sobre os guardadores do sábado, em nossa vida não encontre eco, em nome de Jesus. Vamos fazer a oração então? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio, Pai, de podermos estar compreendendo coisas tão profundas como essas, que são tão simples, mas que são tão gigantescamente, Senhor, abrangentes no mundo espiritual. Agradecemos, ó Pai, porque se nós morássemos hoje ali na faixa de Gaza, nós estaríamos agora, Senhor, preocupados se nossa casa seria invadida, Pai, por algum muçulmano, se na região que a gente mora seria bombardeada a qualquer momento e perderíamos a vida. Mas aqui estamos no Brasil, sentados, ó Pai, ouvindo a sua palavra, meditando no Espírito de Profecia, algo que muitos de nossos irmãos, inclusive adventistas do sétimo dia, não podem fazer nesse momento, Pai. Agora, talvez se morássemos na Rússia, como agora, Senhor, mais um problema se acabou de desencadear nessa semana, talvez muitos de nós estaríamos, Pai, com o coração agora ansioso de manhã cedo, pela nossa família, de saber, Senhor, se um exército entrará com algum tanque em nossa rua e vai destroçar tudo. Mas aqui está o teu povo, Senhor, em tão boas condições, podendo, Senhor, reter a palavra da vida, fazer parte dos 144 mil numa condição tão maravilhosa como essa que está aqui no Brasil. Sabemos que nosso país tem tantos problemas, Pai, mas ainda assim o Senhor está dando um tempo de graça maior para nós brasileiros. Nos ajude, Senhor, a comer a Tua palavra e o Teu Espírito de Profecia, os Teus testemunhos, Senhor, para que quando chegar aquele tempo de não termos mais nem tempo, Pai, para poder estar sentado dentro de casa para ler, quando Ellen White fala em eventos finais, que a palavra escrita vai ser tirada de nós, que nós já estejamos tão cheios, Pai, em nossa própria mente, que nós possamos, ó Pai, recitar de cabeça, Senhor, relembrar, Senhor, gigantescamente dos textos, pela comunhão que nós entretivemos com o Senhor, enquanto havíamos esse tempo de graça, como estamos tendo hoje, Pai. Senhor, que não haja servos Teus que estão aqui nesse congresso, que lá na frente serão passados por alto pelo anjo do selamento. Que em nome de Jesus, Senhor, possamos, quando o Gabriel passar em cada lar, que ele encontre uma testa pronta para receber o sinete do Deus vivo, Pai amado. Que não seja mais um congresso, Senhor,
que a gente está fazendo, que a gente está participando, que a gente está ouvindo, a gente vai voltar para casa, 2 dias depois esqueceu tudo. Mas que em nome de Jesus, Senhor, que a reverberação que aconteceu em nosso coração aqui nesse lugar encontre eco por toda a eternidade, Senhor. Essas bênçãos nós te clamamos e te agradecemos no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor.